Mas aí como é que eu faço para saber se a bateria do meu celular é boa ou ruim? Tá certo? Então, por exemplo, vou comprar um celular. Olhei aqui a memória dele, olhei os aplicativos que vem com ele, olhei a operadora que vem com ele também tudo, mas muitas vezes nós esquecemos de olhar para a bateria, tá certo? E como é que eu faço para saber se essa bateria é uma bateria de qualidade, tá certo? Ela vai me dar um tempo longo de utilização do celular, ou é uma bateria que vai me dar pouco tempo de utilização do celular. Bem, para a gente se sintonizar quanto a isso, nós temos uma escrita na bateria que é o miliampere hora, tá certo? Essa daqui é a bateria de um celular do tipo do meu, tá certo? Meu celular é um K10, LG K10, então a bateria dele me dá, tá certo? Tem, tá certo? 2.700 miliampere hora. E essa daqui é uma bateria, por exemplo, do iPhone 11 Pro Max. E ela tem uma capacidade de 3.969 miliampere horas, tá certo? Mas o que é isso? O que é que significa esse miliampere hora? Tá certo? Primeiro, ele está relacionado com o tempo de uso que essa bateria vai me proporcionar ao celular, tá certo? Relacionado, porque não é a única coisa que vai determinar, também tem muita coisa por trás, como a gente vai ver aqui hoje. Esse miliampere hora, tá certo? A corrente, tá certo? Você imagina que você vai utilizar o celular durante 1 hora, tá certo? E que vai consumir toda a bateria. Então, no início da hora, a bateria está 100%, e aí você vai utilizar esse celular por 1 hora, no final dessa hora, a bateria do seu celular vai estar zero. Então, veja que nesse tipo de utilização, a bateria do iPhone me daria uma corrente elétrica mais intensa do que a bateria do LG K10. Tá certo? Então, a priori, a que a gente tem até aqui é que essa bateria do iPhone me daria uma corrente elétrica maior para esse tipo de utilização. Tá certo? E aí, vocês vão começar a entender agora como é que isso está relacionado com o uso do celular. Porque não é somente isso que me diz o quanto essa bateria vai durar na utilização. Também vai depender do tipo de utilização. Mas antes, tá certo? Nós podemos relacionar o miliampere hora das baterias à sua capacidade de fornecer energia ao celular por meio da corrente elétrica. Então, o que a gente vai fazer agora é um exercício de como, tá certo? Eu posso relacionar aquele miliampere hora que está inscrito na minha bateria, a quantidade de energia que ela vai fornecer para mim utilizar ela, certo? Então, pronto. Vamos fazer isso por meio de um exemplo, que é o seguinte. Imagine que ambas as baterias forneçam a corrente elétrica em suas especificações durante 1 hora. E que nesse período a diferença de potencial entre os seus polos se mantenham constantes e iguais a 3,8 volts, que é o seguinte. Eu tenho aqui as duas baterias novamente, a do iPhone 11 Pro e a do LG K10. E daí a gente vai calcular, tá certo? Vamos imaginar que a gente vai usar nos limites essas duas baterias
e elas vão descarregar por completo em 1 hora. Então, as duas no início da utilização vão estar com suas cargas completas. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou imaginar que todos esses miliampere-horas, tá certo? Foram consumidos, tá certo? Então, no meu LG K10 tinha 2.700 miliampere-horas. Eu consumi tudo. Quando eu consumir tudo isso, quanto de energia eu vou ter consumido? Então, bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar somente a unidade de carga elétrica aqui. Tá certo? Então, o mili eu substituí por 10 a menos 3, tá certo? O ampere, eu desmembrei essa unidade de medida em coulomb por segundo, e a hora eu converti em 3.600 segundos. Daí o que é que eu posso fazer? Eu vou cortar essa unidade de segundo com essa daqui, tá certo? E chego aqui, ó, tá certo? 2.700 vezes 10 a menos 3 vezes 3.600 coulombs. Retirando essa potência de 10, tá certo? Tirando da potência de 10, eu vou ficar com 2,7 vezes 3.600 coulombs, o que me dá 9.720 coulombs. Então, veja que essa unidade, isso daqui é equivalente a isso, não é? Então, esses 2.700 miliamperes horas equivale a 9.720 coulombs. Então, eu vou imaginar, quando eu for relacionar isso, no exemplo que a gente está procurando resolver, eu vou ver, tá certo? Quando eu consumir toda essa carga elétrica aqui, naquela diferença de potencial, quanta energia eu terei consumido, tá certo? Quanta energia o meu celular terá consumido. Agora, qual é a quantidade de energia que eu terei consumido no final desse processo? Vou usar essa função, tá certo? Que é a que eu já mostrei para vocês. O trabalho sobre uma carga elétrica é igual à carga elétrica que foi movimentada, vezes a diferença de potencial entre os pontos do movimento. Tá certo? E daí para o LG, eu tenho o seguinte: o trabalho é quem eu estou procurando. Então, como eu gosto de falar para vocês, eu não mexo. Eu tasco a interrogação aí. Tá certo? A quantidade de cargas que foi movimentada foi de 9.720 coulombs, que a gente acabou de converter. E a diferença de potencial que estava envolvida aí era de 3,8 volts. Substituindo na função, tá certo? Utilizando a função, eu tenho que o trabalho vai ser igual à minha carga elétrica, que é 9.720, vezes a minha DDP, que é de 3,8 volts. Efetuando essa multiplicação, eu vou ter que o trabalho realizado foi de 36.936 joules. E daí, como eu tenho uma equivalência entre trabalho e variação de energia, a energia que a minha bateria de LG me forneceu sobre esse uso foi essa.